Irmãos, chegamos em Lucas 19, versículo 11. Eu vou ler todo o texto e depois eu volto para explicar para os irmãos. Estou usando a atualizada, Marcos. Lucas 19, 11 em diante. Diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro num banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse os que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém? Irmãos, essa é uma parábola chamada parábola das minas, parecida com a parábola dos talentos, mas tem suas diferenças. E essa parábola, ela foi motivada por algo muito importante que deixa essa parábola como sendo única, que foi uma circunstância. Ela foi inspirada numa circunstância real que aconteceu e foi motivada porque alguns queriam ou achavam que a implementação do reino de Deus seria de maneira imediata. Para eu deixar mais claro para os irmãos, Jesus Cristo, ele é rei, Jesus Cristo, ele vem reinar sobre a terra, né? Em sua primeira vinda, ele foi rejeitado pelos seus, cumpriu as profecias do Antigo Testamento do servo humilde que veio para dar a sua vida pelos seus, por aqueles que ele morreu. Mas ele vai voltar com um retorno glorioso e reinará. Apocalipse fala disso, Isaías fala disso. Ele reinará com vara de ferro, e haverá justiça, haverá equidade, haverá um reino bom, um reino maravilhoso sobre a terra com o reinado de Jesus Cristo. Esse mundo, a tendência dele é piorar cada vez mais, mas Jesus Cristo vem. Hoje nós cantamos Rei das Nações, né? Um dia todas as nações reconhecerão. Um dia está tendo essa questão aí de Israel, né? Estejam orando pela paz de Israel. Orar pela paz de Israel significa orar para que Cristo volte, porque Israel só terá paz quando Cristo voltar. Orar pela paz de Israel para que eles conheçam também o bendito Salvador, que eles estão nesse momento em rebelião contra Deus, porque eles não recebem a Jesus Cristo. Mas Zacarias fala que um dia eles se converterão, todo Israel será salvo. Então continue a orar por Israel nesse sentido. Mas um dia Cristo reinará sobre Jerusalém e reinará sobre todo o mundo. Mas quando isso vai acontecer? Percebam no primeiro versículo, no versículo 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, Cristo tinha dito: olha, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitarei.
E os discípulos ainda estavam naquela: Senhor, é agora que o reino vai se manifestar? É agora que o reino vai se manifestar? No início de Atos, os discípulos, antes da ascensão de Cristo aos céus, eles perguntam quando o reino iria se manifestar. E ele diz o quê? Não vos compete saber os dias nem as horas que Deus deixou para o seu próprio, vamos dizer assim, desígnio, mas façam a obra, né? Em outras palavras. Então a motivação, irmãos, era o pensamento errado de quando seria a implementação do reino naquele momento. E o Senhor vai fazer aqui uma parábola para ilustrar como seria a vida deles durante a ausência dele, né? Qual o contexto? Então o contexto seria esse. A parábola foi colocada para a explicação de quando seria implementado o reino de Deus. Versículo 12. Então disse certo homem nobre, partiu de uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Nós sabemos que as parábolas, elas trazem uma coisa do cotidiano, que era muito bem conhecida das pessoas para trazer uma verdade espiritual. Aqui, o contexto dessa história foi um fato histórico que aconteceu. Herodes, o grande, chamado Herodes o Grande, o que perseguiu Jesus Cristo quando ele nasceu, ele havia falecido. E 3 de seus filhos teriam o reino dividido de Herodes para eles. Um era Arquelau, outro era Antipas e outro era Felipe. Arquelau, ele vai até Roma para reclamar o seu reino, né? Ele foi colocado como governador da Judéia e não foi dado o título de rei a ele, né? E havia muita oposição. Pessoas de Antipas tinham ido também para dizer o quê? Nós não queremos que ele reine sobre nós. De modo que na mente daquelas pessoas essa história era muito conhecida, apenas 30 anos atrás dessa história. E Cristo vai pegar essa história para explicar o que aconteceria com ele, né? Então ele diz assim: certo homem nobre. Percebam aí primeiro a questão de reino, homem nobre. Partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Primeira coisa que nós podemos perceber aí: a ausência do nobre naquela terra. Ele saiu a fim de conquistar um reino e depois iria retornar. Percebam também o início da parábola. Ele foi isso para explicar que o reino não seria manifestado de maneira imediata. Então, o que é que aconteceria? O rei iria se ausentar, depois ele voltaria. E durante esse período, o que é que acontece? Tanto com os servos, como o próprio nobre. Esse homem que ele está falando aqui, esse nobre, era o próprio Jesus Cristo. Ele foi para o Pai por ocasião da sua ascensão. Cristo foi aos céus. Cristo não está morto. Cristo ele reviveu, ressuscitou e subiu aos céus. Apóstolo Paulo faz um relato histórico sobre isso, sobre testemunhas oculares que viram Jesus Cristo ressurreto antes de sua partida. 500 de uma vez, discípulos, inúmeras pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. Essa é uma das grandes doutrinas da cristandade, a ressurreição de Jesus Cristo. Tem um autor, George McDowell, se eu não me engano. Ele era um ateu e dizia provar que o cristianismo não era real. E ele foi em vários locais para provar que Cristo nunca havia ressuscitado. E quando ele foi ver os relatos antigos, principalmente do Novo Testamento, pessoas dando sua vida para falar que Cristo ressuscitou, não ganhando nada, morrendo, sofrendo escárnio. Depois ele se converte, porque ele não encontrou provas, ele diz, realmente Cristo ressuscitou. Ele escreve um livro chamado Mais que um Carpinteiro, é chamado ele de apologista, ele defende a fé cristã. Nesse livro, Mais de um Carpinteiro, ele vai defender a doutrina da ressurreição e a verdade bíblica. Então, era um ateu que se converteu tentando provar que Cristo não havia ressuscitado, né? Então, Cristo ressuscitou, foi até os céus. Ele é o Senhor de todo.
né? E ele recebeu a autoridade da parte do Pai. Observem aí Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembre que esse nobre saiu para o quê? Para tomar um reino e depois voltaria. Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, né? Nesse período de ausência do rei, temos um outro auxiliador. Vocês se lembram qual é? O Espírito Santo. João 14, né? Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei, olha aí, a ausência do rei, o retorno do rei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. E ele diz mais, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sós. Ele diz, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade ia fazer o quê? Guiar, conduzir, orientar, santificar. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, receberam também o selo do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo morando em vocês. Para o quê? Para conduzir, para abrir a mente, para levar ao convencimento do pecado, para orientar. Então, esse período de ausência do rei, temos um outro auxiliador que está conosco. E o que é que Cristo está fazendo, irmãos? Essa é uma das doutrinas grandiosas da palavra de Deus. O sacerdócio de Jesus Cristo. Cristo foi nos céus fazer o quê? Além de preparar-nos um lugar, ele tem um ministério intercessor sobre nós. Hebreus, de maneira muito clara, ensina isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado sem pecar. Então ele se compadece de nós. Em Romanos 8, versículo 34, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o ministério de Cristo. Romanos 8, 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Qual é o ministério de Cristo hoje, irmãos? Interceder por nós, orar por nós. Nós temos um Deus, um Cristo tão grandioso, que Ele olha para as nossas dificuldades e intercede ao Pai por nós como intercessor. Aqueles que são guardados pelo Senhor, aqueles que confiaram em Cristo, têm esse privilégio, né? O terceiro capítulo de Colossenses, se vocês forem lá em Colossenses 3, versículos de 1 a 4, Colossenses 3, de 1 a 4, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Falamos um pouquinho hoje sobre isso, hoje de tarde. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Notem que esses textos falam de um Cristo que não está na terra, que está ausente da terra, que está distante, mas que um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai retornar. Apocalipse 19 fala sobre isso, né? Importante destacar, irmãos, que durante a ausência de Cristo, Ele confiou, e é aí que nós vamos tratar hoje também isso, Ele confiou algo aos seus servos, que no seu retorno deveria haver uma prestação de contas. Observe lá em Lucas 19, o versículo 12 e 13. Então disse certo homem nobre, Jesus Cristo, partiu para uma terra distante, os céus,
com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele iria voltar para reinar sobre a terra. Antes dele partir, o que é que ele faz? Versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Qual é a responsabilidade que Cristo dá aos seus servos? Administrar aquilo que ele confiou, aquilo que ele entregou. É interessante a diferença dessa parábola da parábola dos talentos, é que os talentos foram dados de acordo com a capacidade das pessoas. Aqui não, são 10 minas, cada um recebe uma mina. E eles tinham que desenvolver essas minas. Também em relação ao valor. O valor de uma mina era em torno de 100 denários ou 100 dracmas, que dava o equivalente a 3 meses de salário. Então, essa parábola enfatiza que nós devemos ser fiéis no pouco. Seja qual for a responsabilidade, irmãos, que Deus lhe confia, que Cristo lhe confiou, faça, desenvolva e cuide dela. Porque um dia Deus haveremos de prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: vá, negociai até que eu volte. Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3, 12 a 15. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Fala sobre os galardões. Hoje cantamos também músicas sobre isso. Não combinei com o Natan as músicas, mas todas as músicas tiveram a ver com o tema de hoje, né? Diz o seguinte: contudo, 1 Coríntios 3, 12 em diante. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifeste se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrar. Que dia é esse? O dia que o Senhor voltará, que o dia que o Senhor chamará os seus servos para que a gente preste conta. Porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. O que é que ele está dizendo aqui? Irmãos, tudo que nós fazemos, haverá de prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que até a palavra que sai da nossa boca, nós haveremos de prestar conta. Isso deveria fazer a gente, irmãos, temer um pouquinho. Deveria fazer a gente se policiar mais acerca daquilo que nós falamos, acerca daquilo que nós fazemos, acerca daquilo que nós pensamos, o que nós temos a alimentar na nossa mente, aquilo que nós praticamos, porque haveremos de prestar contas. Você já entregou algo a alguém e depois você perguntou o que é que você fez com isso? Isso normalmente acontece com um pai e com um filho, né? O pai entrega uma coisa, o filho deixa lá. Meu filho, cadê aquele que eu lhe pedi para você guardar? Eita, rasgou, pai. Mas isso era tão importante para mim, meu filho. Isso era da sua avó, da sua bisavó, que eu tinha guardado com tanto carinho, você e leva uma bronca ali, né? Irmãos, algo muito mais importante do que isso, que nós colocamos para os nossos filhos guardar, são as responsabilidades que Deus nos dá e que haveremos de prestar contas. Deus nos deu uma vida, um tempo sobre essa terra para servi-lo com dedicação, com amor, com as intenções certas, com o propósito certo. Será que nós temos feito isso? Todo aquele que é pai e mãe, Deus deu uma grande responsabilidade aos pais. Qual é essa? Criar os filhos no caminho do Senhor, inculcando na mente dos filhos a palavra do Senhor. Como será essa prestação de contas? Deus nos colocou amados irmãos ao nosso redor. Para o quê? Para edificarmos, para exortarmos uns aos outros, para consolarmos, para ensinarmos, para corrigirmos, para orarmos uns pelos outros, através da oração, uma porta aberta diante de Deus. E a pergunta é, quando Deus vier nos chamar e perguntar o que é que nós temos feito com aquilo que Ele nos confiou, o que é que vai ser a nossa resposta? Como vai ser essa prestação de contas? Não apenas isso, Deus nos deu talentos,
dons. Cada irmão aí tem um talento, tem um dom que deveria ser usado para a obra do Senhor, para o desenvolvimento do reino de Deus. E o que é que você tem feito com seus talentos? Você tem desenvolvido? Você tem feito aquilo que Deus lhe deu progredir? Você tem utilizado? Você tem, vamos dizer assim, desenvolvido o dom que Ele deu, usado o dom que Ele deu, ou você tem guardado? Percebam aqui os servos. O primeiro que chega para ele, para o Senhor, quando vai prestar conta, ele diz o seguinte: quando ele voltou, versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber o negócio que cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Irmãos, como é que anda a nossa fidelidade com Deus? Alguns autores defendem que essas minas seriam a mensagem do Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acredito que todos aqui conhecem o Evangelho, que entregaram sua vida a Cristo. Se você tem a mensagem do Evangelho, quantas almas para Cristo você já ganhou com essa mensagem? Quantas pessoas você proclamou o Evangelho, levou a conhecer a Cristo, a essa pessoa se render diante de Cristo? Esse ministério ele nos confiou. 2 Coríntios 5 diz: Ele nos confiou o ministério da reconciliação, como se Deus, por intermédio de nós, rogasse. Por isso rogamo-vos, reconciliem com Cristo, com Deus. Quantos de nós temos aberto a nossa boca e falado do Evangelho para as pessoas? Irmãos, é importante o nosso testemunho. Eu sempre digo aos irmãos: olha, o nosso testemunho ratifica a nossa fala. Agora, muitas vezes a gente diz assim: olha, que as pessoas vejam Cristo em mim pelo meu testemunho, mas nunca abre a boca. O Evangelho precisa ser falado. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. A gente precisa abrir a nossa boca e falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, irmãos. Falar que somos pecadores, que o pecado é algo que ofende Deus. Falar que o salário do pecado é a morte, mas que Cristo pagou a nossa dívida. E só basta o quê? Crer. Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A gente precisa anunciar essa mensagem aos 4 cantos do universo. Aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas que se aproximam de nós. Às vezes a gente diz assim: eu amo tanto meus amigos. Mas você nega a coisa mais preciosa que alguém precisa, que é do Evangelho. A mensagem de salvação. Isso não é amor. Isso eu acho que talvez seja a coisa mais cruel do mundo. Você ter o remédio que pode curar a alma de alguém e não oferecer aquele remédio. Você poder oferecer de graça e você simplesmente se omitir a isso. Haveremos de prestar conta disso também. O apóstolo Paulo dizia o quê? Eu sou devedor tanto a grego como a gentios. Eu sou grego a todos, a judeus e a gregos. Eu sou devedor, eu preciso falar do Evangelho, porque isso está imposto sobre a minha responsabilidade. Temos dons diferentes aqui, irmãos, cada um tem um dom. Mas essa responsabilidade é de todos, de falar do Evangelho, e haveremos de prestar conta. Imagine só, você está aqui, eu acredito que você acredita no inferno, acredita no céu, acredita em Jesus Cristo. Se o inferno é real, e as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo estão indo para lá, e você acredita que o inferno é real, e você conhece pessoas que não têm a Jesus Cristo, como é que você diz que ama essas pessoas e não fala de Cristo para elas? E omite isso para elas? Obrigado, irmão. Muito grato. Obrigado. E omite a prova maior de amor, irmão. Sabe o que é? É você anunciar o Evangelho a alguém. A Bíblia diz o quê?
louco, hoje te pedirão tua alma. E para quem serás? Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro. Um pai colocar o filho na melhor escola, na melhor universidade, o melhor curso, ele tem o melhor salário que poderia ter, e não conhecer a Jesus Cristo. De que vale? De nada. Não adianta nada a gente ter o melhor emprego, não adianta nada a gente ter o melhor concurso e não ter a Jesus Cristo. E essa responsabilidade é colocada sobre todos. Os pais ensinar os filhos o caminho do Senhor, ensinar os nossos vizinhos, ensinar os nossos familiares o caminho do Senhor. É extremamente importante e haveremos de prestar conta disso. Agora é interessante, eu estava ouvindo uma música essa semana falando sobre céu. E lá nessa música dizia: lá no céu haverá Jesus Cristo contando histórias para nós, e os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor. E eu fiquei pensando assim, eu tenho certeza que Cristo vai contar muitas histórias para nós. E eu tenho certeza que os anjos também vão nos ensinar que não há tristeza, que só há o amor. Mas mais do que isso, nós vamos experimentar que não há tristeza. Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas Cristo também não vai só contar história, irmãos. Isso é ilusão. O que é que esse texto diz? Foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te colocarei. Irmãos, a fidelidade é recompensada, sabe como? Com mais serviço. Sabiam disso? Eu costumo dizer o seguinte: foi-nos revelado as cenas dos próximos episódios da nossa vida com Deus, até a volta de Cristo, e algumas pinceladas de coisas futuras. Mas as próximas cenas só será revelado quando Ele chegar. Uma coisa estou certo disso: haverá muito serviço. Se nós não servirmos, não amamos servir ao Senhor hoje, irmãos, eu fico me perguntando, o que é que você vai buscar na eternidade? Porque haverá lá serviço, obra para ser realizada, só que num ambiente perfeito. Aqui ele está dizendo o quê? Foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este terás autoridade sobre 5 cidades. Ou seja, Cristo recompensa a fidelidade hoje, no futuro. Se a gente pensar um pouquinho e começar a refletir sobre isso, se a nossa recompensa futura ela é determinada pelo presente, como deveria ser a nossa atitude hoje diante do Senhor, diante daquelas responsabilidades? Muitas vezes, irmãos, a gente está tão atarefado em ganhar mais dinheiro, em ter melhores condições financeiras, que a gente se esquece daquilo que é mais importante. Vocês se lembram da história de Marta e Maria, né? Marta, preocupada com muitas coisas, Cristo dizendo para ela: Marta, Marta, uma coisa apenas é necessária. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será negado. Irmãos, às vezes você tem que escolher entre lavar um carro ou passar um tempo com seu filho ensinando do caminho do Senhor. Às vezes você tem que escolher entre um compromisso que você poderia marcar ou então passar um tempo em família. Você tem que escolher muitas vezes se você vai ter que descansar. Eu acho importante o descanso, é primordial o descanso, até para que a gente possa servir ao Senhor melhor. Mas muitas vezes a gente só quer descansar e não quer abrir mão para falar de Cristo, evangelizar alguém, visitar alguém que está passando por problemas, que está passando por dificuldades, que você poderia aconselhar. Entende, irmãos? Então, muitas vezes a gente escolhe aquilo que sempre é associado a esse mundo pecaminoso e deixa aquilo que tem uma recompensa eterna, aquilo que é eterno. Apóstolo João, em 2ª e 3ª João, ele diz: não tenho alegria maior do que esta, do que ver os meus filhos andando na verdade. Irmãos, nós nos alegramos com cada conquista dos irmãos, mas não existe alegria maior do que ver os crentes com compromisso com o Senhor.
que vê os crentes andando em conformidade com o Senhor, com a vontade do Senhor. Essa é a maior alegria que alguém pode ter. Apóstolo Paulo diz o quê? Eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vós. Cada vez que a gente vê um crente com seus comportamentos carnais, com seus desejos egoístas, isso é como se fosse uma furada no nosso coração. Porque a gente quer ver Cristo formado neles. Quer ver eles tomando atitudes maduras, assumindo suas responsabilidades, amadurecendo. Eu não sei a quantidade de vezes que eu disse aos jovens, olha, vocês podem estar aqui por vários motivos, mas espero que não seja porque os pais de vocês estão obrigando. Eu espero que a atitude de vocês seja diferente. Que os pais talvez ofereçam até outro canto para você, mas não, eu quero ir aprender do Senhor. Chega um ponto que vocês têm que tomar algumas responsabilidades. Temos alguns jovens aqui. Que vocês tenham que assumir a responsabilidade da vida de vocês espiritual, no sentido de dizer, eu quero seguir ao Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu quero crescer nos caminhos do Senhor, eu quero agradar a esse Deus e deixar sempre de ser conduzido, muitas vezes até forçado. Então, irmãos, aqui nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Mas tem um terceiro servo, e é importante a gente frisar aqui, por que ele está aqui? Porque não são todos os servos do Senhor que vão desenvolver. Não são todos os servos do Senhor que vão escolher ser fiéis. Vão ter os servos mesquinhos que têm uma compreensão de Deus errônea. E observe o que ele diz no versículo 17, 18, 19, 20. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti. Esse servo conhecia o Senhor como deveria? Não. Que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Eu acredito que ele está falando aqui de um crente. Por quê? Porque ele confiou responsabilidade aos servos. Quem são esses servos? Pertenciam a ele. Então eu estou entendendo aqui que é um crente. Porque nem todo crente ele desenvolve suas habilidades, desenvolve suas responsabilidades. Existem crentes, de acordo com Hebreus, que são preguiçosos espirituais. Que quando eles deveriam ser mestres, ainda precisam o quê? Voltar aos rudimentos elementares da doutrina de Cristo. Existem crentes que são carnais. O apóstolo Paulo chama os coríntios de crentes carnais. Ele diz, enquanto tiver entre vós divisões, vocês porventura não são carnais? Então existem crentes que têm a atitude errada. Tem crente, irmãos, que a gente não deve se juntar dele. Por quê? A Bíblia diz o quê? Se alguém diz que tem a mesma fé e não anda conforme aquilo que crê, afasta-te dele. É isso que a Bíblia nos ensina. Então aqui é um mau servo. Ele diz o seguinte, vem então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. A atitude, ele não desenvolveu. Ele desobedeceu o Senhor. Era para eles desenvolverem, né? Por mais que ele tentasse talvez desenvolver e tivesse perdido, talvez o elogio viria. Você tentou fazer alguma coisa, mas ele fez o quê? Ele guardou aquilo. Ele embrulhou. E olha a compreensão que ele tinha de Deus. Ele diz o seguinte, tive medo de ti. A Bíblia diz, o amor lança fora todo o medo. Tive medo de ti. Aí ele continua, guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Olha a compreensão que ele tinha desse Senhor. Aí o Senhor vai julgar de acordo com o quê? Com o que ele falou, né? Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 22, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Vai condenar ele no sentido de disciplinado de acordo com a fala dele. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Então, por que não puseste meu dinheiro num banco? Ele está dizendo, não é coerente isso que você está dizendo. Se você está dizendo de mim isso, você deveria pelo menos ter colocado o dinheiro num banco, porque lá teria os juros, né? E então na minha vinda receberia com juros. E disse-lhe ao
aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam, os demais: Senhor, ele já tem 10. Eu vos declaro, a todo que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Isso acontece muito no esporte. No sentido de que, vamos dizer que uma pessoa, ela desenvolve muito bem a sua prática. Então, o técnico cada vez vai dar mais oportunidade a ele. Mas vamos dizer que um jogador está fazendo corpo mole, e ele era o titular do time. O que é que vai ser feito? Ele vai ser retirado. Irmãos, Deus nos confia algo, Ele quer que desenvolva. Mas se você não tem desenvolvido, muitas vezes Deus vai e tira isso que lhe foi dado. Por quê? Porque não está sendo utilizado. Olha que mensagem, irmãos. Como nós temos desenvolvido os dons que Deus nos dá. Irmãos, a maneira que servimos o Senhor hoje determina a nossa recompensa e o ministério que vamos exercer no futuro, né? Encontramos aqui também a ilustração do emprego da liberdade e da responsabilidade. É um dos grandes depósitos que Deus tem dado aos homens. Ele confia algo e nós somos responsáveis por esse algo. Na vida cristã não há tal coisa como estar quieto. Como é que você está? Não estou. Está servindo? Estou não. O que é que você está fazendo na obra do Senhor? Nada. Não existe essa prática definida pela palavra de Deus. Se você está nessa situação, você está como servo mau, que pegou e embrulhou tudo, né? A Bíblia diz lá em Efésios que nós estamos aqui, irmãos, para desenvolver os dons que Ele nos deu. Para desenvolver, sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus deu dons a cada um, dons maravilhosos, dons diferenciados, e Ele quer que a gente faça o quê? Desenvolva. Mas quantos de nós não tem enterrado? Quantos de nós não tem uma vida ativa na obra do Senhor, contribuindo com os dons que Ele nos deu, né? Como você que está aqui hoje se encontra? Qual deveria ser nossa atitude? E aí eu gostaria de chegar com os irmãos em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 58. Depois de Paulo ensinar acerca da doutrina da ressurreição, ele diz qual deveria ser nossa atitude diante dessa doutrina. Versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Em outra versão fala constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, será que nós temos sido abundantes na obra do Senhor? Será que nós temos nos desgastados? Será que nós temos cuidado? Hoje nós falamos muito sobre a cuidado com o corpo, né? Será que nós temos cuidado do nosso corpo visando ser mais útil na obra do Senhor? Tem um teólogo antigo, Jonathan Edwards, ele tinha muito problema de saúde. E ele fez uma lista de resoluções, 70 resoluções. Essas resoluções tinham como objetivo, um deles, ter um cuidado com a saúde, visando ele ter mais proveito para a obra do Senhor, ele ter mais vigor na obra do Senhor, ele poder cuidar melhor da obra do Senhor, né? Será que nós nos preocupamos nesse sentido, até de cuidar da nossa saúde para o quê? Termos mais tempo com saúde para a obra do Senhor? Quantos de nós não vive cansado, não vive enfadado, sem vigor nenhum para fazer nada? Quantos de nós não tem vigor para vir num culto de oração, porque está cansado? Já pensaram nisso? Irmãos, tudo isso haveremos de prestar conta diante de Deus. Deveríamos ser abundantes. Agora percebam outra coisa. Isso é uma mensagem para os crentes. Sejam abundantes, né? Deus lhe confiou responsabilidades que Ele vai
vai haver uma prestação de contas. Então, se você é marido, você que é marido crente, você tem responsabilidade com sua esposa. Você que é pai, você tem responsabilidade com seus filhos. Você que é membro de uma igreja tem responsabilidade com... Você que é nascido de novo, você tem responsabilidade com uma igreja, com seus irmãos em Cristo, com a edificação, com a exortação, com tudo que envolve a obra do Senhor. Você é salvo, você tem uma responsabilidade com o mundo caído, proclamar a verdade. Deus lhe confiou as coisas, você haverá de prestar conta de tudo isso. Agora percebam, havia também as pessoas que não queriam que ele reinasse. Voltando a Lucas 19, cheguem lá em Lucas 19 novamente. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Existem pessoas que, se pudessem, eles matavam Jesus Cristo novamente. Existem pessoas que Cristo, que Deus, o Criador dos céus e da terra, é abominação para eles, que não quer que ele reine. E essas pessoas, de modo algum, vamos dizer assim, ficarão sem prestação de contas também. Observem também o versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. Irmãos, às vezes nós temos a compreensão errada do que é o inferno. Normalmente, os desenhos animados colocam o inferno como um local em que Satanás reina, com um tridente, espetando o bumbum das pessoas, né? Mas o inferno não é isso. O inferno é um local em que é despejado a ira de Deus sobre todos aqueles que o rejeitaram. Foi um local preparado para o diabo e seus anjos, e é o local em que todos aqueles que não confiaram no Senhor estarão presentes. A ira de Deus será derramada ali no inferno. Cristo, para ilustrar, havia um local em que eles queimavam lixo em Jerusalém. E lá colocava o lixo, colocava para queimar e sempre tinha fogo. E Cristo, para ilustrar o que era o inferno, disse: olha, lá o verme não morre, o fogo não se apaga. É local de dor, de sofrimento, de ranger de dentes. Ilustra isso através da parábola do rico e de Lázaro. O rico, ele acorda, ele está consciente e ele está em tormento, né? Ele está em tormento. E é interessante que ele diz: pai Abraão, pede para que Lázaro vá lá avisar meus irmãos para eles não virem para cá. Irmãos, qualquer pessoa que era zombador de Deus, que está no inferno hoje eles têm a devida compreensão de quem era Deus. E talvez o desejo dele, talvez ele tenha passado por você e disse: Cristo é loucura. E eles estando no inferno hoje, talvez o desejo deles, de acordo com a parábola do rico, era o quê? Que as pessoas que ele falou que era loucura pudessem crer para não estar onde ele está. Então, nós deveríamos perceber essa realidade. Existem pessoas que não querem que Cristo reine sobre eles, que quer permanecer nos seus pecados, que quer permanecer na sua promiscuidade. E a consequência dessa pessoa é o inferno eterno. É a consequência de rejeitar a bondade de Deus. A bondade de Deus. Então, irmãos, fica o apelo aqui para aqueles que ainda não têm a Cristo. E o último texto que eu gostaria para encerrar é Colossenses. Você que ainda não está no reino de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13 e 14, diz o seguinte, Colossenses 1, 12 em diante: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. O que é fazer idôneo? É que vos fez aptos
uma pessoa que passa no vestibular, ele se tornou apto a prestar um curso, né? Se você não passou, você não vai fazer o curso. Então, aqueles que entram no céu, porque Deus fez o quê? Idôneos, os tornou aptos. Como? Com a justiça de Cristo sendo atribuída a eles. A parte que vos cabe na herança dos santos na luz. O que é que ele fez por nós? Ele nos libertou do império das trevas. Antes, nós éramos pertencentes a um reino de trevas. Isso é ilustrado no livro O Peregrino, de John Bunyan. Havia a cidade da destruição. E ali o peregrino ele encontra com o evangelista que mostra o caminho da cidade celestial, né? É uma ilustração muito bonita. Os irmãos que tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam. Tem para criança também. E ali ele nos liberta do império das trevas. Nós éramos escravos, irmãos, das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne. Nós éramos escravos de Satanás. E aí ele nos transportou. Vanderlei saiu de Catolé, do Rocha, e ele saiu até Campina Grande. Ele se lembra como foi o trajeto, né? Sabe os caminhos que ocorreram, a distância, a velocidade, se pararam para tomar um café, se não pararam, né? Então, o maior transporte, a melhor viagem que pode ocorrer, irmãos, que está na nossa mente, é o dia que saímos do império das trevas e fomos para o império, o reino do seu Filho amado. A pergunta que eu faço a você hoje, que ainda não tem a Cristo como seu Salvador, que ainda não é servo do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele confia a responsabilidade, é se você já foi transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o qual temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados, o perdão. Dois grupos. Um que não pertenciam, que não queria que ele reinasse. O que ocorreu com eles? Sofrimento. Mas aqueles que confiaram nele, aqueles que eram servos dele, responsabilidade, confiado algo que haveria de ter prestação de contas. E eu lhe pergunto hoje, você que é crente, você está pronto para se encontrar com o Senhor? No Bema, é a palavra grega para falar sobre o tribunal de Cristo, para haver uma prestação de contas, não para a salvação, mas para os galardões. Você tem dedicado-se ao Senhor? Sua vida a cada dia está mais próxima do Senhor? Você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Você tem ensinado seus filhos no caminho do Senhor? Você, jovem, não tem se desperdiçado nas coisas do mundo, nos São João que tem por aí, mas você tem não amado as paixões da mocidade, a carnalidade, mas andado de maneira piedosa, tornando-se padrão dos fiéis, como era Timóteo, na palavra, no procedimento, na fé, ou não? Se Cristo hoje se encontrasse com você, o que é que teria que mudar na sua vida? Pense nisso. E você que está aqui nessa noite, que ainda não passou por essa mudança de império, você vai resistir até quando? Quando é que você vai abrir mão da rebelião e se entregar ao Senhor para participar desse reino em que o próprio Rei entregou a vida por você? Esse Rei amoroso que quer lhe dar vida eterna, que quer lhe oferecer bênçãos eternas. Apóstolo Paulo diz, coisas inimagináveis que ao homem não é lícito conhecer, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então vamos orar ao Senhor, pedindo por você nessa noite. Feche os olhos. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra nos exorta acerca de quando o teu reino será implantado, de que durante essa tua ausência, o Senhor colocou responsabilidades sobre nós, para que assim possamos desenvolver. E quando estivermos diante de ti, haveremos de prestar contas da nossa vida, o que fizemos por meio do corpo, de bem
ou de mal. Te pedimos também por aqueles que ainda não têm certeza de quando partirem daqui vão se encontrar contigo. Que o Senhor possa quebrantá-los, levar à compreensão que Jesus Cristo morreu por eles. Que eles possam crer que Cristo ali pagou a dívida. Isso é necessário colocar a confiança nele. Que não são obras que nos salvam, que não são nossos feitos que são manchados pelo pecado que nos salvam, mas unicamente a justiça de Cristo atribuída a nós, para que assim possamos sair do império de trevas e desfrutar do teu reino maravilhoso, do teu amor, do teu cuidado, do conhecimento, do relacionamento contigo. Que possamos, Senhor, te almejar, desejar o Senhor com todo o nosso coração. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como pode conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nos procure. Tire dúvidas. Vamos encerrar louvando ao nosso Deus, pode ser?